Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Em Contos de Jesus, no livro Jesus no Lar, da mediunidade do apóstolo Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, nós vamos conversar sobre os mensageiros distraídos. Isso aí, os mensageiros distraídos. Nós gastamos tempo na vida discutindo estratégias. Nós, encarnados, não é? Discutimos estratégias. Queremos que as coisas se resolvam sempre do nosso jeito. Gastamos tempo em nossas indecisões, trilhando os caminhos da vida. Perdemos o foco do trabalho que viemos realizar muito por nossas escolhas equivocadas, pelas nossas ansiedades desnecessárias, pela falta absoluta da fé, que traz o medo para dentro do nosso dia a dia. E este medo faz com que nós tenhamos as decisões equivocadas. Discutimos sobre política, medicina, filosofia, sem termos conhecimento do que falamos. A maioria das pessoas não tem o conhecimento, o embasamento daquilo que está falando. Escutam os outros falarem, leem nas redes sociais e depois comentam. É muito claro que nós não estamos querendo desmerecer pessoas e casos específicos, absolutamente. Nós estamos comentando como a primitividade faz com que o nosso pensamento se desvie daquilo que é necessário. De resolver o nosso tempo, os nossos débitos preciosos com trabalho. Esses débitos que nós devemos saldar ao longo da nossa encarnação. Esta oportunidade que Deus nos dá a cada encarnação. Precisamos pensar também nas promessas que nós fazemos lá na espiritualidade antes de encarnar, antes de vir para cá. Em todo o trabalho espiritual que gira em torno de nós para que haja um sucesso. Então, não podemos perder um tempo desnecessário. Jesus nos conta que um rei recebeu notícias no seu reino de que parte do seu povo, que morava numa zona muito distante da sede do seu governo, estava morrendo de fome e uma febre muito forte estava atacando estas pessoas. Ele, o rei, imediatamente despende providências de alimentos e remédios para resolver o problema. E organiza e envia várias equipes para ajudá-los. Feitas estas providências, reunidos os remédios, as equipes partem. Tão logo deixaram o castelo do rei, começaram as discussões. Por que caminho nós deveremos ir? Eu penso que este caminho é melhor. Não, aquele outro caminho nós vamos chegar mais rápido. Não vamos precisar atravessar as montanhas. Mas as planícies são muito quentes, nós podemos também morrer nas planícies. E aquele rio caudaloso que nós teremos que atravessar. E estas discussões começaram a fustigar de maneira que as equipes se dividiram em brigas. E resolveram partir sozinhas, cada uma procurando o seu caminho. Quando mais perto do destino, elas encontraram-se todas
ao mesmo tempo. Todos aqueles caminhos desaguaram numa mesma estrada, muito perto de onde estavam então esses sofredores da febre e da fome que tinham pedido ajuda. Perderam tempo, gastaram muito do alimento que eles tinham levado e não encontraram uma só alma viva no local onde eles iam prestar o socorro. E assim nós podemos dizer que neste mundo nós temos a peste, a maldade e a descrença por toda parte. Deus concedeu aos signatários de todas as religiões e de todos os governos os recursos para aliviarem o sofrimento daqueles habitantes dos seus países, das suas igrejas, não é? Os homens, então, iluminados pela inteligência, pela fé, o que fazem? Se fazem vaidosos nos seus próprios caprichos e desmandam em desvarios de toda espécie aquilo que poderiam resolver para o bem comum. Enquanto alimentam o distúrbio, estes levianos e distraídos esquecem de socorrer aqueles que necessitam por falta de assistência e dedicação. Neste conto de Néio Lúcio, de uma passagem na casa de Pedro, onde Jesus conta esta história e outras histórias no livro de Êxito, publicado pela Federação Espírita Brasileira, do livro Jesus no Lar, nós temos este exemplo de Jesus nos contando esta história que muito se parece com aquilo que nós vivemos hoje. Há 2021 anos atrás, Jesus já nos contava essas histórias que se repetiram ao longo dos séculos para que pudéssemos entender, ao ler, que histórias se repetem quando nós estamos desavisados, quando estamos tomados pela leviandade de jogar o tempo fora, imaginando que a nossa vida nunca passará, que seremos eternos sobre o planeta, que não precisaremos prestar contas ao voltar à espiritualidade, que teremos uma chance de retorno tão logo queiramos. Sabemos que são quimeras, pensamentos jogados ao vento, tudo aquilo que nós imaginamos que vai acontecer. A vaidade, esses pensamentos que nós aqui elencamos, deixam com que nós esqueçamos de realizar. Como dissemos, as escolhas equivocadas prejudicam, aumentam os débitos, exilam a nossa fé, tiram de nós o melhor da nossa energia que deveríamos despender para resolver os trabalhos mais imediatos de socorro, de caridade ao próximo. Que seja esta breve lição de Jesus, este conto na casa de Pedro, como dissemos, em Cafarnaum, um exemplo daquilo que nós devemos e podemos evitar. Queridos irmãos, que a paz esteja com todos e muito obrigado.